Juízes capítulo 6. Gideão. Novamente o povo de Israel pecou contra Yahvé, o Senhor, e por este motivo ele os entregou nas mãos dos midianitas. Observemos aqui nessa Bíblia King James atualizada, uma Bíblia de estudo, estaremos lendo aqui o comentário. As histórias de Gideão e de Abimeleque formam uma só unidade literária e consistem no relato central dos juízes de Israel, e são emolduradas pelas narrativas de Débora e de Jefté, as quais, por sua vez, incluem as histórias de outros heróis. Eude, da tribo de Benjamim, e de Sansão, entre parênteses, de Dan, da tribo de Dan. Nesse relato central são destacadas as questões fundamentais do período em que os juízes julgavam cheios do Espírito em Israel. Cheios do Espírito, com letra maiúscula, em Israel. A luta entre a incredulidade do povo e a adoração a Baal diante da soberania de Yahvé, o Senhor, sobre Israel, seu povo, segundo a aliança. Continuando o versículo 2. E a mão de Midian se tornou cada vez mais pesada sobre os israelitas. Por isso os filhos de Israel construíram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Hebreus 11, 38. Caminharam como refugiados, vagando pelos desertos e montes, pelas cavernas e buracos na terra, pessoas das quais o mundo não foi digno. Ora, todos esses, apesar de haverem sido aprovados por Deus por meio da fé, não presenciaram a concretização do que ele havia prometido. Versículo 40. Tendo em vista que Deus havia providenciado algo ainda mais excelente para nós, a fim de que juntamente conosco pudessem ser eles também aperfeiçoados. Observemos aqui, nem todos os heróis da fé experimentaram um completo triunfo de suas ações em vida. Contudo, absolutamente todos receberam a bênção e o galardão divino, e ouvirão da boca do Senhor, juntamente com muitos cristãos: muito bem, servo bom e fiel. Mateus 25, 21. O grande e pleno cumprimento das promessas de Deus, tanto para os antigos heróis da fé, quanto para nós, encontra-se na pessoa e obra de Jesus Cristo, que é a ressurreição e a vida. João 11, 25, 26. Está escrito: esclareceu-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Versículo 26. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Tu crês nisso? Versículo 27. Ela afirmou: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Voltando em Juízes, versículo 3. Sempre que o povo de Israel formava suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Versículo 4. Acampavam na terra e devastavam as suas colheitas ao longo de todo o caminho, até o sul, nas proximidades de Gaza. Não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nenhum jumento sequer. Versículo 5. Eles subiam trazendo seus animais e suas barracas, e chegavam como enxames de gafanhotos. Era uma multidão de guerreiros impossível de se contar, todos os seus homens e camelos. Invadiam a terra com o objetivo de destruir tudo. Versículo 6. Por causa de Midian, Israel foi reduzido a tamanho miséria, que os israelitas passaram a clamar por socorro a Deus, o Senhor. Versículo 7. Então, quando o povo de Israel rogou a Yahvé por causa dos midianitas, o Senhor enviou-lhes um profeta que lhes exortou. Assim diz Yahvé, o Deus de Israel. Eu vos fiz subir do Egito e vos fiz sair da escravidão. Versículo 9. Eu vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos os que vos oprimiam. Eu os expulsei
de diante de vós, e vos concedi a terra onde eles habitavam. Versículo 10. E também vos declarei, eu sou Yahvé, vosso Deus, o Senhor. Não temais os deuses e o poder dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, vós não me destes ouvidos. Vamos ler Salmos 44, verso 3 em diante. Não foi por meio de espadas ou da sua força que herdaram a terra, mas tão somente por intermédio da tua destra, teu braço e a luz do teu semblante, com os quais os agraciaste. Versículo 4. Tu és o meu rei, ó Eterno, tu és que ordenas as vitórias de Jacó. Graças a ti destroçamos nossos adversários pelo teu nome, pisoteamos os que nos atacam. Observemos aqui no comentário, o Deus da história, Salmo 30, é também nosso, entre aspas, Salvador pessoal, com letra maiúscula, é Jesus, o nosso Salvador pessoal, em quem confiamos em todas as horas. Filipenses 4, 13, 2 Coríntios 2, 14, 2 Coríntios 10, 4. Nossa força e inteligência nada podem contra todas as adversidades da vida, mas em Cristo, o Messias, somos mais que vencedores. Versos 6 a 8 e também Romanos 8, 31 ao 39. Versos 6 a 8 está: minha confiança não está depositada em meu arco, e sei perfeitamente que não serei salvo por meio da minha espada, mas tu nos concedes vitória sobre nossos inimigos e humilhas os que nos odeiam. Versículo 8. A ti louvamos o dia todo, o teu nome agradecemos continuamente. A teu nome agradecemos continuamente. Filipenses 4, veja só, versículo 12 e 13. Sei bem o que é passar necessidade, é o que o apóstolo falando à igreja de Filipos. Sei bem o que é passar necessidade e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação, esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Tudo posso naquele que me fortalece. Veja aqui. Todo cristão sincero, em razão da sua união vital com Cristo, união vital com Jesus Cristo por meio do Espírito Santo, recebe um poder divino chamado dunamis, que no original grego significa, entre aspas, força maravilhosa, ou, entre aspas, poder miraculoso. Este poder é confiado pelo Senhor aos seus filhos em Cristo, com o objetivo de ajudá-los a superar todos os problemas e situações difíceis da caminhada cristã, segundo a vontade de Deus. Algo como a garantia de Deus que o crente pode pagar o preço de andar retamente em um mundo distorcido pelo pecado, sem temer qualquer prejuízo real no presente e especialmente no futuro. A comunhão íntima e permanente com o Espírito Santo, isto é, com o Cristo vivo, a comunhão íntima e permanente com o Espírito Santo, isto é, com Cristo vivo, é o segredo de toda a força e contentamento do apóstolo Paulo, onde nós lemos o versículo 12, sei bem o que é passar necessidade, sei o que é andar com fartura, aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar, em qualquer situação, esteja bem alimentado, esteja mesmo com fome, com fartura ou passando privações, tudo posso naquele que me fortalece. 2 Coríntios 10, 9 e 10, João 15, 15, Efésios 3, 16, Efésios 3, 17, Colossenses 1, 11, 2 Coríntios 12, veja só, no versículo 7, e para impedir que eu me tornasse arrogante, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Por 3 vezes roguei ao Senhor que o removesse de mim. Entretanto, ele me declarou: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Observemos aqui, Paulo tem certeza de sua experiência arrebatadora, diferentemente dos falsos apóstolos nos dias de hoje,
e também aqui apenas teorizavam sobre visões e revelações divinas. Veja só, ainda que os rabinos israelenses acreditassem em 7 céus, Paulo aqui se refere ao terceiro céu, como um lugar chamado, entre aspas, paraíso, o céu mais elevado, situado muito além do céu imediato formado pela atmosfera terrestre, e fora do espaço exterior com todos os seus astros e galáxias, chegando onde Deus tem seu trono. Deuteronômio 10:14. Por isso declara-se que Jesus Cristo, ressurreto e glorificado, passou pelos céus e agora, tendo sido elevado além de todos os céus, está exaltado acima do, entre aspas, terceiro céu, onde as almas dos crentes que já deixaram seus corpos materiais descansam na presença do Senhor. A grandeza e as maravilhas presenciadas por Paulo ampliaram extraordinariamente sua fé e poder espiritual. Entretanto, para que se mantivesse consciente da sua humanidade limitada, para que Paulo ficasse consciente que ele era homem e tinha limitações, e se preservasse humilde, Deus queria que Paulo preservasse humilde, uma aflição permanente e dolorosa lhe foi imposta. Versículo 7 que nós lemos. O espinho na carne. Espinho na carne, possivelmente uma doença, foi colocado em Paulo, foi colocado no espinho na carne para que ele ficasse humilde, né? Para que ele se mantivesse humilde, uma aflição permanente e dolorosa lhe foi imposta. Sua glória deveria estar sempre e somente no Deus de toda a graça. A glória de Paulo deveria estar sempre e somente no Deus de toda a graça. 1 Pedro 5:10. Então, muitas são as conjecturas e especulações acerca da natureza desse espinho na carne, que afligia permanentemente a pessoa do apóstolo e o fazia sentir fraco e humilhado. Paulo jamais declarou isso nas Escrituras, nem a discípulos e amigos. Para Lutero, se tratava de constantes perseguições, especialmente por parte dos judeus, seus próprios irmãos, aos quais Paulo dedicava tanto amor. De fato, nos textos hebraicos do Antigo Testamento, o termo, entre aspas, espinhos, pode significar também inimigos. Por outro lado, esse fora o, entre aspas, espinho na carne do próprio Lutero em sua luta pela reforma. Paulo teve muitos sofrimentos físicos, padeceu de malária, Gálatas 4:13, e deu uma doença que muito lhe prejudicara a visão, muito lhe prejudicara a vista, a visão, Gálatas 4:15, e de fortes enxaquecas. Isso sem falar de todas as lutas espirituais e psicológicas que um servo de Deus da estatura de Paulo certamente enfrentou. Continuando aqui, mais uma referência cruzada, João 15:5. Eu sou a videira, vós os ramos, aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Efésios 3:16. Oro para que juntamente com suas gloriosas riquezas ele vos fortaleça no âmago do vosso ser com todo o poder por meio do Espírito Santo, e que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade dessa fraternidade, e assim entender o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus, para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus, aquele que é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. De acordo com o seu poder que age em nós. A ele seja a glória na igreja, em Jesus Cristo, por todas as gerações, por toda a eternidade. Amém. Voltando em Juízes, continuando no versículo 11, o anjo de Deus fala a Gideão. O anjo de Yahvé veio, assentou-se sobre o grande carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joash ben Abiezer, Joás, filho de Abiezer, ou Abiezer, que aconteceu que Guidom,
Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas a fim de ocultá-lo dos midianitas. Versículo 12. Então o anjo do Eterno apareceu a Gideão e lhe saudou, Yahvé está contigo, valente guerreiro. Versículo 13. Ao que Gideão declarou, Ai, meu Senhor, se Yahvé está conosco, por que nos sobrevém toda essa calamidade? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam quando afirmam, não nos fez Yahvé subir do Egito? Entretanto, agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Versículo 14. Então o Senhor olhou para Gideão e lhe ordenou, Vai com a força que tu tens, vai e liberta o povo de Israel das mãos de Midian. Ora, não sou eu quem te envia? Versículo 15. Ai de mim, meu Senhor, contestou-lhe Gideão. Como posso salvar a Israel? O meu clã é o mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Versículo 16. Mas Yahvé lhe afirmou, Eis que eu estarei contigo, e tu vencerás os midianitas como se fossem um só homem. Versículo 17. Contudo Gideão replicou, Se encontrei graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu quem de fato fala comigo. Versículo 18. Não te afastes daqui, rogo-te, até que eu volte e traga a minha oferenda e a deposite diante de ti. E o Senhor respondeu, Esperarei até que voltes. Versículo 19. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com um efá, cerca de 20 quilos de farinha, fez pães sem fermento. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela. Trouxe-os à sombra do grande carvalho e os ofereceu a ele. E o anjo do Senhor lhe ordenou, Toma a carne e os pães sem fermento e coloca-os sobre esta pedra e derrama o caldo sobre eles. E Gideão assim fez. Versículo 21. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que trazia em uma das mãos e tocou a carne e os pães sem fermento. Então brotou fogo da rocha e consumiu a carne e todos os pães sem fermento, e o anjo do Senhor desapareceu. Versículo 22. Assim que Gideão concluiu que realmente vira o anjo do Senhor, o anjo de Yahvé, exclamou com grande temor, Ai de mim, ó Senhor meu Deus, eis que vi o anjo de Yahvé face a face. Versículo 23. Então o Senhor assegurou-lhe, A paz esteja contigo, não temas, porquanto não morrerás. Versículo 24. Gideão ergueu ali um altar em honra a Yahvé e o chamou, Javé, Shalom, o Senhor é a nossa paz. E até nossos dias este altar está em Ofra, cidade que pertence às famílias de Abiezer. Gideão destrói o altar de Baal. Versículo 25. Naquela mesma noite, Yahvé ordenou a Gideão, Separa um dos touros do rebanho que pertence a teu pai, aquele novilho de 7 anos de idade. Destrua o altar de Baal, que também pertence a teu pai, e corte o poste consagrado à deusa Aserá, que está ao lado do altar. Versículo 26. Em seguida construirás para Yahvé teu Deus, no cume desse lugar forte, um altar bem preparado. Tomarás então o segundo novilho e o oferecerás um holocausto sobre a madeira do poste ídolo que terás derrubado. Versículo 27. Gideão convocou então 10 homens entre os seus servos e fez tudo como Yahvé lhe tinha mandado. Mas, como ele temia muito a sua família e o povo da cidade para o fazer em pleno dia, ele o fez durante a noite. Versículo 28. No dia seguinte, bem cedo, o povo da cidade se levantou, e eis que a mesa da pedra de Baal havia sido completamente destruída. O poste sagrado que ficava ao lado deste altar tinha sido cortado, e o touro fora sacrificado em holocausto
sobre um altar recém-construído. Versículo 29. Comentaram então uns com os outros. Quem fez isto? Eles procuraram saber, indagaram por toda parte e descobriram que tinha sido Gideão, filho de Joás. Versículo 30. Os habitantes da cidade intimaram a Joás. Traze para fora o teu filho. Ele deve morrer, porquanto profanou e destruiu a mesa de pedra consagrada a Baal e derrubou o poste sagrado que estava ao lado deste altar. Versículo 31. Joás, entretanto, declarou à multidão enfurecida que o rodeava. Defendeis a Baal? É a vós que cabe o dever de vir em seu socorro? Portanto, vos afirmo que qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se Baal é de fato um Deus, que a si mesmo se defenda, pois derribaram o seu altar. Versículo 32. Por esse motivo, a partir daquele dia, Gideão passou a ser chamado de Iarubaal, Jerubaal, porque se dizia, que Baal lute contra ele, pois seu altar é que foi derrubado. Conclamação à Guerra Santa, versículo 33. Nesse meio tempo, todos os midianitas, amalequitas e outros povos que vinham do leste uniram as forças de seus exércitos, atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Versículo 34. Então o espírito de Yahvé tomou pleno controle de Gideão e o fez tocar o chofar, a trombeta de convocação, conclamando assim todos os abiesrita para segui-lo. Enviou mensageiros a todo o Manassés, chamando as armas, e também a Asser, a Zebulon e a Naftali, que também subiram ao seu encontro. Gideão pede um sinal a Deus. Gideão pede um sinal de Deus. Versículo 36. Então Gideão rogou a Deus. Se vais de fato salvar Israel por meu intermédio, como disseste, vê, depositarei uma porção de lã no local onde malhamos o trigo. Se de manhã o orvalho tiver molhado a lã e o chão em volta dela estiver seco, então poderei ficar certo de que tu realmente me usarás para libertar o povo de Israel. Versículo 38. E assim aconteceu. Quando Gideão se levantou no dia seguinte, logo ao romper da aurora, torceu o velo de lã e do orvalho dele tirou uma taça cheia de água. Gideão pede um segundo sinal. Versículo 39. Contudo, Gideão suplicou a Deus, não te irrites comigo, se falo ainda uma vez. Permite que eu faça uma última vez a prova da porção de lã. Desta vez que nada fique seco, senão apenas o velo, e toda a terra ao redor se cubra de orvalho. Versículo 40. E Deus fez conforme o que fora pedido naquela noite. A porção de lã ficou totalmente seca, mas o chão em volta do velo amanheceu coberto de orvalho. Muito bem, então nós concluímos a leitura de Juízes, capítulo 6.